Você já notou um interesse crescente da União Europeia pelo Brasil desde o início da guerra na Ucrânia? Se não, neste vídeo exploraremos esse tema e a relação entre esses dois eventos. Quando o conflito no leste da Europa começou, uma das consequências geopolíticas mais imediatas foi observada no setor energético. Nesse contexto, a União Europeia viu-se confrontada com a necessidade urgente de diversificar suas fontes de energia, especialmente reduzindo sua dependência do gás natural russo. Com o fornecimento de gás comprometido devido à crise na Ucrânia, o Brasil emergiu como um potencial parceiro estratégico para a União Europeia. O Brasil, com suas vastas reservas de recursos naturais, incluindo petróleo e gás, tornou-se uma opção atraente para a União Europeia na busca por fontes alternativas de energia. Além disso, o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável também fortaleceu seu apelo como parceiro energético confiável. Assim, o interesse renovado da União Europeia pelo Brasil durante a crise ucraniana reflete não apenas considerações geopolíticas e econômicas, mas também a busca por maior segurança energética e parcerias estratégicas como em um cenário global em constante evolução. Isso se deve à dependência da União Europeia do gás proveniente da Rússia. Ao contrário do Brasil, a Europa não faz grande uso de energias renováveis. O gás natural é o segundo combustível mais utilizado no mundo e é essencial para a geração de energia do continente europeu, especialmente no inverno, quando as temperaturas caem abaixo de zero, aquecendo fábricas e residências. Cerca de 25% das reservas mundiais de gás natural estão na Rússia, tornando o país o maior detentor e exportador dessa substância. Em 2020, a Europa importou a maior parte do seu gás natural da Rússia, representando 68% das exportações totais da Gazprom, a principal empresa exportadora de gás natural do país. Uma das narrativas chaves no início da guerra era a acusação da União Europeia de que Putin estava usando o fornecimento de gás como retaliação contra as sanções aplicadas. Ele restringiu o suprimento de gás natural, resultando em um aumento de mais de 450% no preço do combustível e gerando temores de recessão na Europa. Isso exigiu uma busca urgente por novas soluções. Diante da crise emergente causada pela dependência do gás russo e preocupações ambientais crescentes entre os líderes globais, o hidrogênio verde emergiu como uma solução destacada. Conhecida como combustível do futuro ou ouro verde, o hidrogênio verde é uma fonte de energia com uma capacidade energética muito superior a outros combustíveis. No entanto, é um combustível de produção bastante custosa. Adiante dessas condições, líderes mundiais como a Alemanha decidiram investir nessa fonte renovável e determinaram o melhor local para a sua produção. E é aí que o Brasil entra em cena. Apesar de o hidrogênio verde ser o elemento mais abundante no universo, geralmente está combinado com outros elementos, como a água e o metano. Para gerar energia é necessário hidrogênio puro ou H2. Para ilustrar, 1 kg de hidrogênio contém energia equivalente a 2,1 kg de gás natural ou 2,8 kg de gasolina. Apesar de parecer uma alternativa ecológica, os combustíveis fósseis ainda são a principal fonte para a produção de hidrogênio. O gás natural responde por 48% da produção mundial, e o petróleo por 30% e o carvão mineral por 18%. O hidrogênio pode ser produzido de diversas maneiras, incluindo a partir de combustíveis fósseis, energia nuclear e energias renováveis, utilizando uma variedade de processos como a eletrólise da água, a reforma do gás natural e a gaseificação do carvão, entre outros. O hidrogênio é classificado em 3 categorias, dependendo do método de produção. O hidrogênio cinza é obtido por meio da reforma do gás natural e da gaseificação do carvão, o que resulta na liberação de carbono na atmosfera. O hidrogênio azul utiliza o mesmo processo de reforma a vapor,
mas o CO2 é capturado e armazenado para evitar sua liberação na atmosfera. Por outro lado, o hidrogênio verde é produzido sem emissão de dióxido de carbono. O método de separação de hidrogênio difere dos demais, pois não envolve o uso de combustíveis fósseis. Em vez disso, utiliza-se a eletrólise. Na eletrólise, uma corrente elétrica é aplicada na água para separar as moléculas de oxigênio e hidrogênio, sem a liberação do carbono, pois as usinas de hidrogênio verde são alimentadas por energia renovável, tornando-a uma fonte limpa de energia. No entanto, a geração dessa corrente elétrica requer uma quantidade muito alta de energia, tornando sua produção bastante cara. Atualmente, o hidrogênio verde é utilizado em missões espaciais para fornecer energia e água aos astronautas. No entanto, é uma substância altamente versátil e pode ser transformada em eletricidade, combustível ou até amônia verde. A amônia é uma matéria-prima essencial na indústria siderúrgica e em refinarias de petróleo, sendo um dos produtos químicos mais amplamente utilizados no mundo, presente principalmente em fertilizantes e produtos de limpeza. O hidrogênio verde também pode ser usado como combustível. Alguns indivíduos até arriscam produzir hidrogênio verde em casa, mas esse é um processo altamente inflamável e perigoso. O uso de combustíveis à base de hidrogênio verde ainda está em desenvolvimento. Espera-se que no futuro, com mais pesquisas, o hidrogênio verde seja utilizado não apenas em carros ou caminhões, mas também em aviões e navios. Em janeiro, um estudo realizado pela consultoria estratégica alemã Roland Berger previu que o hidrogênio verde se tornará a principal fonte de energia do planeta, superando o petróleo. De acordo com o estudo, o hidrogênio verde movimentará mais de $1 trilhão anualmente. O que essa possível solução energética necessitava era um aumento na demanda, e foi exatamente isso que ocorreu com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. O iminente perigo de apagões enfrentado pela União Europeia foi o impulso necessário para um aumento nos investimentos. Durante muito tempo, o custo alto da produção de hidrogênio verde, H2V, impediu investimentos em pesquisa e produção. No entanto, com o início da guerra da Ucrânia, a Rússia, que abastece cerca de 40% da demanda de gás natural da Europa, utilizou esse poder para ameaçar nações que se opuseram ao conflito. No mesmo dia em que as principais economias do Ocidente estabeleceram um limite ao petróleo russo como forma de restringir o financiamento da guerra de Putin, o principal gasoduto de exportação de gás natural da Rússia para a Europa parou de operar, o Nord Stream 1. Responsável por 35% da importação de gás da Europa, já havia tido seu fluxo reduzido e posteriormente foi fechado para manutenção. No dia em que deveria retomar as operações, foi anunciado que o fornecimento não seria restabelecido por um período indeterminado. Líderes globais afirmaram que não havia dúvidas de que essa era uma jogada política de Putin. Essa disputa entre potências resultou no aumento dos preços dos combustíveis e da eletricidade, justamente no início do inverno europeu, causando inflações e desaceleração econômica, além de uma crise energética iminente. A dependência do gás russo tornou-se insustentável. A União Europeia passou então a buscar urgentemente uma alternativa sustentável ao gás natural. A importação de outro país não era uma opção devido às pressões contra combustíveis poluentes e à necessidade de descarbonização da atmosfera. O hidrogênio verde surgiu como a solução ideal por ser derivado de energia renovável. Embora o processo de eletrólise, que requer mais eletricidade para separar as moléculas do que os processos como combustíveis fósseis, seja consideravelmente mais caro. No entanto, com os preços do gás e da amônia disparando devido às sanções russas, o investimento em hidrogênio verde tornou-se mais atrativo. Isso acelerou a expansão do uso do hidrogênio verde como a melhor solução não apenas para a crise energética da Europa, mas também para uma crise climática, sendo agora visto como a energia do futuro. O conflito entre Ucrânia e Rússia, por sua vez, acelerou ainda mais a corrida pela produção de hidrogênio verde, embora essa movimentação já estivesse em andamento. Motivados a cumprir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris,
países de todo o mundo começaram a agir com urgência para implementar projetos visando a comercialização do hidrogênio verde. Os Estados Unidos prometeram fornecer hidrogênio verde a custos equivalentes ao hidrogênio convencional em uma década. Em 2020, o Chile já havia apresentado uma energia nacional de investimento em hidrogênio verde. Contudo, o líder dessa corrida é a Austrália, que está prestes a abrigar a maior planta de hidrogênio verde do mundo. O eletrolisador de hidrogênio proposto é extremamente ambicioso, prometendo fornecer 10 vezes mais energia do que qualquer outro, gerando 250 megawatts e tendo a capacidade para abastecer uma usina de 200 megawatts. O projeto recebeu um investimento de 593 milhões de dólares do governo do estado da Austrália do Sul, com a empresa Office of Hydrogen Power South Australia encarregada da execução. Essa empresa é liderada por ninguém menos que Sam Crafter, criador da bateria original da Tesla, considerada a maior do mundo. A Austrália tem mais 4 projetos em andamento em todo o território nacional, que devem adicionar 3,1 gigawatts à capacidade de produção. O Chile foi um dos pioneiros a apresentar uma estratégia nacional de hidrogênio verde e possui grandes planos para o futuro. Há planos para produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo até 2030 e tornou-se um dos 3 maiores exportadores de hidrogênio verde do mundo. O ministro de Minas e Energia do Chile, Juan Carlos Robert, anunciou no COP26 que o país espera ter 5 gigawatts de capacidade de eletrólise até 2025, com cerca de 60 projetos em andamento. Um desses projetos visa descarbonizar a indústria de mineração, considerando que a exportação de cobre é a maior indústria do país. O projeto, chamado de HyEx, é liderado pela empresa chilena de mineração INAEX, em parceria com a empresa de energia francesa ENGIE. Este projeto utilizará uma alta incidência solar do norte do Chile, proveniente do deserto do Atacama. Em dezembro do ano passado, o Chile foi pioneiro mais uma vez ao lançar a primeira usina de combustíveis sintéticos a partir de hidrogênio verde. O processo, que combina hidrogênio verde com dióxido de carbono retirado da atmosfera, resulta em metanol, que posteriormente será transformado em gasolina. Esse projeto recebeu investimentos do governo chileno e de grandes empresas como Porsche e ExxonMobil. Para entrar na corrida, a União Europeia pretende investir até 2030 430 bilhões de dólares em hidrogênio verde. A Holanda é um dos países que anunciou a construção de uma usina no norte do país, apoiada pela petroleira Shell, com o objetivo de alcançar 10 gigawatts em eletrolisadores para abastecer tanto o país quanto a Alemanha. A Espanha tomou a dianteira com um investimento de 150 milhões de euros na construção da usina Puertollano, inaugurada em maio de 2022, com a promessa de se tornar a maior usina de hidrogênio verde para produção industrial na Europa. Apesar de ter os recursos e a determinação para liderar essa corrida, a União Europeia enfrenta um desafio na produção de hidrogênio verde. Esse é um problema que o Brasil pode resolver, atraindo a atenção global e posicionando-o como um dos principais produtores de hidrogênio verde do mundo. Para que a produção de hidrogênio seja verdadeiramente verde, a energia que alimenta a usina deve ser livre de carbono. Por isso, a energia utilizada deve ser proveniente de fontes renováveis, como a energia eólica, solar, biomassa, entre outras. No entanto, ter acesso a este tipo de energia requer certas condições, por isso países com bom potencial de sol e vento têm vantagem, mas aqueles sem esses recursos precisam investir onde há disponibilidade, algo que a Europa percebeu ser necessário fazer. O Brasil é reconhecido por seu alto investimento em fontes de energia renovável, com mais de 83% da matriz energética do país proveniente de fontes renováveis e usinas de energia solar e eólica espalhadas pelo território, com capacidade para produzir 1,3 milhão de megawatts. Em março deste ano, o Brasil sediou o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, EBA, com a visita do ministro alemão de Assuntos Econômicos e Ação Climática, Robert Habeck, visando fortalecer a relação entre os dois países.
Quanto ao investimento na produção de hidrogênio verde no Brasil, a parceria entre a Federação Alemã de Associação de Pesquisa Industrial e o Senai destinará 21 milhões de reais para a seleção de projetos de organização de tecnologia e pesquisa, voltados para pequenas e médias empresas que promovem pesquisas de desenvolvimento tecnológico e a produção de hidrogênio verde no país. Além disso, a Alemanha investirá na expansão da usina de hidrogênio verde na Bahia, transformando-a na primeira usina em escala industrial no Brasil. Esta usina será capaz de produzir em seu primeiro ano de operação 10 mil toneladas de hidrogênio verde e 60 mil toneladas de amônia verde por ano. Com esse investimento, o grupo pretende quadruplicar a capacidade de produção até 2025, visando tornar essa usina a maior usina de hidrogênio verde do mundo. Para alcançar esse objetivo, a empresa alemã ThyssenKrupp fornecerá eletrolisadores, o componente principal para separar as moléculas de hidrogênio do oxigênio na água, e também contribuirá com tecnologia para aumentar a produção de energia da usina, proveniente de fontes renováveis. O Nordeste brasileiro deve ser a região que receberá mais investimentos de empresas internacionais. Isso se deve à sua localização estratégica, que oferece o melhor ponto no Brasil para traçar rotas marítimas até a Europa. E mais importante ainda, devido à sua abundante incidência de sol e ventos, sendo uma das melhores do planeta nesse aspecto. Não é surpreendente que seja a região do Brasil que mais produz energia renovável. Em 2021, apenas o Nordeste brasileiro já contava com 17 projetos para a produção de hidrogênio verde, com um investimento total de cerca de 52 bilhões de dólares proveniente de empresas internacionais, conforme mostrado no infográfico no site Diálogo Chino. O investimento de 5,4 bilhões da empresa australiana Energix visa construir no Ceará a maior usina de hidrogênio verde do mundo, com capacidade de produzir 60 mil toneladas de hidrogênio, suficientes para abastecer 6 milhões de veículos para rodarem 10 mil quilômetros por ano. Se as promessas forem cumpridas, isso colocará o Nordeste como o principal exportador desse produto. Em 2023, o número de projetos decolou. Apenas o estado do Ceará assinou 24 memorandos de entendimento, uma espécie de pré-contrato para projetos de produção de hidrogênio verde. O estado abriga a única zona de processamento de exportação do Brasil, uma área de livre comércio com o exterior, garantindo às empresas instaladas nesse espaço maiores benefícios cambiais e tributários. Foi no Ceará que em janeiro deste ano ocorreu o lançamento da primeira molécula de hidrogênio verde produzida no país. Segundo o estudo da consultoria alemã Hollenberger, o Brasil, devido à sua experiência com produção de energias limpas, será líder na exportação de hidrogênio verde. O estudo estima que o país gerará cerca de 100 bilhões anualmente com exportações de hidrogênio verde e 150 bilhões no total. Enquanto em outros países o custo de produção por quilo de hidrogênio verde varia de 3 a 8 dólares, no Brasil esse valor cai para 2,20 a 5,20 dólares, devido à utilização de energia proveniente de usinas eólicas ou solares na produção. Para financiamento da usina na Bahia, financiada pela ThyssenKrupp, por exemplo, conta-se com a parceria da Casa dos Ventos, uma das maiores empresas de energia eólica do país, no fornecimento de energia. Nivaldo de Castro até mesmo afirma que o Brasil tem todas as condições para ser a Arábia Saudita do hidrogênio a partir de 2030. O desafio é concretizar esse potencial. Com tanto investimento chegando ao Brasil, em março de 2023, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estabeleceu uma comissão especial de hidrogênio verde para debater políticas públicas voltadas à produção de hidrogênio verde no país. Lá em 2021, um levantamento realizado pelo Ministério de Minas e Energias do Brasil, com agentes do setor privado, mostrou que a falta de investimento financeiro e apoio político era uma das principais barreiras para o avanço do desenvolvimento de hidrogênio verde no país. Naquela época, o Brasil chegou a implementar o Plano Nacional de Hidrogênio, conhecido como PNH2,
mas o plano ia na direção oposta aos objetivos de promover o hidrogênio verde, permitindo o uso de fontes fósseis como carvão e gás, e não estabelecendo metas de produção, preço ou consumo, apesar das sugestões da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Segundo Jurandir Picanso, consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o Brasil só começou agora a planejar o planejamento. Outros especialistas concordam que, sem metas claras e sem direcionamento no setor, os investidores ficam inseguros e o Brasil perde cada vez mais oportunidades. Resta-nos saber se a comissão especial conseguirá atender a essas necessidades. E caso positivo, esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. O que acha do hidrogênio verde? Será que o Brasil vai deixar escapar mais essa oportunidade? Comente abaixo e veja o que as pessoas estão falando.